Nós estamos programados para ir até as 9 e alguma coisinha. Amém. Tá bom? Bom, nosso estudo do Pentateuco, estamos estudando o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Já fizemos aqui uma correção de curso, de rota. Temos que usar o mapa bíblico para a gente continuar entendendo o restante das Escrituras. Agora vamos acompanhar a cronologia que vai de Adão até Noé. Eu enviei lá no grupo para vocês essa cronologia. Por quê? Algumas pessoas falam, mas para que eu vou estudar genealogia na Bíblia? Eu vou estudar genealogia na Bíblia porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, tem alguma importância. Eu não sei qual é a importância, então eu vou estudar. Eu particularmente peguei a genealogia do Gênesis e eu fiquei estudando por mais de um ano. Só genealogia, até aquilo entrar na minha cabeça e sair lá no começo da minha fé. E até hoje eu volto para a genealogia. O que nós temos aqui? Nós temos Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gerações. De Adão a Noé. Está lá você no púlpito da sua igreja e você fala: irmãos, 10 gerações é o que durou até o dilúvio. De Adão até Noé. O Judas, que foi irmão do Senhor Jesus, não o que o traiu, o que escreveu um livro na Bíblia, ele fala: acerca da volta de Jesus, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o Adão, 7. O sétimo. Como que você vai entender isso aqui? Que nasceram só 7 pessoas? Não, são 7 gerações, tá bom? 7 gerações. E não é uma geração como a minha e a sua. 30 anos, 40 anos. Veja só o exagero. Adão está no ano 0, vive até 930. Quantos anos Adão viveu? 930 anos. Amarelo, tempo de vida. Vermelho, ponto final. Adão viveu 930 anos, do dia da criação dele até o dia da sua morte. Quase 1000 anos. Alguém vai perguntar para você, mas são 1000 anos literais, a folhinha do calendário? Resposta fundamentalista, tá? Biblista, sim. Se você é um teólogo, que você é um biblista, sim. Se a Bíblia diz 930, vai ficar com 930. Eu não vou corrigir o texto sagrado. Não quero corrigir o texto sagrado. Eu creio que Adão viveu 930 anos e gerou filhos e filhas. Gerou filhos e filhas em 930 anos. Então ele começou a populacionar a terra, aquela que a gente viu, em forma de disco, que era um continente só, tá? Aquela terra lá não tinha 5 continentes que nem a gente tem hoje. América, Eurásia, Oceania, não tem. Aquela terra do Gênesis era um continente só. Adão viveu 930 anos, com 130 teve um filho chamado Sete. 130 anos. Mas e o Abel e o Caim? Nasceu antes dos 130. O Abel e o Caim. Do momento em que ele foi expulso do jardim do Éden até Sete, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, sendo que os dois mais importantes foram Caim e Abel. E por que Caim e Abel aparecem na Bíblia e o nome dos outros não aparece? É porque o livro de Gênesis é o seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 11 é um geralzão, não vai no detalhe. Ele pega o personagem principal. Adão e Eva têm um monte de filhos, mas quais foram os dois que ganharam destaque? Abel, que era o primeiro crente da Bíblia. O Adão não era crente, tá bom? Abel, que é o primeiro crente da Bíblia, e Caim, que é o primeiro assassino da Bíblia. O Adão não era crente, tá? Ele mentiu, falsificou. Você não tem uma oração de Adão. Você não tem nada de Adão. O primeiro homem você não deixou nada, só deixou filhos e filhas. Nem se intrometeu no assassinato do Abel. Adão não fala nada, a Bíblia não fala nada. E ele vive 930 anos, hein? Como que uma pessoa vive 930 anos e não deixa nada? Porque depois que ele foi expulso do jardim do Éden, para ele, morreu. Estou por aqui, tenho que populacionar esse mundo, a terra me dá cardos e espinhos, sou pra caramba, Deus me expulsou. Não.
tenho a Eva aqui do meu lado, que é a mãe de todos os viventes, a minha alegria é a Eva, então vamos populacionar a terra. É o que ele fazia de bom, populacionar a terra. E ele teve filhos e filhas que se espalharam pelo mundo. Só que Abel e Caim entraram em conflito, porque Deus atentava para Abel, mas não atentava para Caim. Caim foi lá e matou Abel. Por isso o fato ganhou relevância. Deus pegou e falou: esse assunto aqui eu quero tratar, desses dois aqui. Aí você vai ter o capítulo 4 para falar desse assunto. Depois da morte de Abel, nasce um filho chamado Sete. Nasce quando Adão tem 130 anos e morre em 1042. Aí você fala: mas isso aí é assim mesmo? É literal? É ano a ano? Para quem quer ficar dentro do fundamentalismo das escrituras, é ano a ano, tá bem? 1042 foi quando ele morreu. Aí o que eu quero chamar a atenção de vocês? O Adão, ele vai até os 930 anos, ele vive até o nascimento de Lameque, que é o pai de Noé. Está vendo aqui? Ó, Lameque, pai de Noé, está vivo enquanto Adão, aliás, nasce enquanto Adão está na terra. Não é interessante isso? Você lê na Bíblia, você parece que o Adão morreu e ele nem viu. Olha só, ele viu até a última geração praticamente, ele só não viu Noé. Ele viu todo mundo. Deus manteve Adão vivo na terra para ver os filhos e as filhas, e Deus manteve ele vivo para ver a corrupção generalizada, a droga que ele fez, né? O estrago que ele fez com a atitude de doido que ele tomou lá, comendo do fruto do conhecimento. Deus manteve ele vivo. Ele viu o mundo ficar uma lástima. Ele presenciou isso pela cronologia, tá vendo aqui, ó? Ele viu o nascimento de Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque. Ele ouviu as profecias do Enoque, Enoque profetizando, Enoque falando da destruição do mundo, do juízo final. Ele presenciou tudo isso. Ele presenciou Caim levantar uma cidade chamada Enoque, e a cidade de Caim se tornar uma cidade ímpia e corrupta e corruptora, uma cidade que tomou conta, porque o mundo ímpio é muito gigante, é muito grande. Adão viu tudo isso. Por que eu estudo genealogia? Porque eu preciso recriar um contexto aonde que a história bíblica está acontecendo, e ela me dá um dado importante aqui, ó. Esse dado, ó, o Enos nasce em 235 e ele morre antes do pai Sete. O Sete continua vivendo e o Enos morreu antes. Está vendo aqui? Percebeu? O pai dele vai morrer em 1042 e ele morre em 1040, 2 anos antes do pai dele. E viveu bastante, né? Viveu de 235 até 1040. Aí você vai pegar lá o livro de Gênesis, viveu 600 anos, 700 anos, depois que gerou filhos e filhas, tá bem? Então vai gerando, vai tomando conta aqui, ó. O Cainã, Maalalel, tem esse Jared aqui, ó, que eu quero que vocês prestem atenção nesses nomes, ó. Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, tá bem? Esse Jared aqui tem um filho chamado Enoque. Esse Enoque, ele nasceu em 622. Ele andou 60 anos na vida, no mundo de Caim, no mundão, 60 anos. Com 60 anos ele teve um encontro com Deus, ou Deus o encontrou. Deus o chamou para que ele fosse um profeta, e a partir daí ele começou a se dedicar à profecia por 300 anos andando com Deus. Quando você lê que Enoque andou com Deus, você não deve imaginar que eu andou com Deus que nem você e eu, sabe? Ah, vou para o culto hoje, tá, vou fazer meu trabalho. Não, o andou com Deus é ter experiências de profeta, é profetizando, tendo visões e fazendo grandes obras. Isso que é o andar com Deus. Na Bíblia você ouviu alguém falar que andou com Deus, é porque está ali, ó, igual Elias. Caia fogo do céu, consuma os holocaustos. Isso aí que é o andar com Deus. Uma chave que eu estou passando para os irmãos e para as irmãs lerem a Bíblia. Não é o andar com Deus que nem você e eu, sabe? Hoje não vou, hoje eu não quero. Não, você é andar com Deus porque tem que andar com Deus. Deus vai lá te acordar, Deus te dá visões, Deus te dá arrebatamentos, Deus te dá uma profecia, Deus te dá uma ordem para você
fazer alguma coisa. Isso que é andar com Deus na Bíblia. Bom, Adão, ele tinha 130 anos quando gerou Sete. A Bíblia ainda diz que o total de anos que ele viveu chegou a 930, gerando filhos e filhas, que não ganha renome por causa que não é importante para a história bíblica, tá bem? Os quais geraram filhos e filhas, unindo-se uns aos outros. Aí você fala, mas e a questão do incesto? O pai com a filha, irmão com a irmã, não havia, tá bem? Incesto é um valor moral, ético da nossa sociedade. A nossa sociedade condena a união carnal e conjugal entre pai e filhos, irmãos e irmãs. Primo ainda tem, mas nos tempos bíblicos não havia incesto. Nesses tempos aqui, a ordem de Deus era multiplicar e encher a terra. Não tinha esse padrão moral, essa norma ética, não era essa regra. Por isso, podia o irmão casar-se com a irmã, com a enteada, com a prima, com a tia, com o tio, podia. Bem, é assim que você lê a Bíblia. Ah, mas eu estou chocado com esse valor moral da Bíblia. Mas o Antigo Testamento é assim mesmo. Só Moisés, tá bem? Só Moisés, em 1500, que a gente viu aqui na aula passada, que foi quando ele começou a escrever a Bíblia, só Moisés, em 1500 a.C., é que disse: não te achegarás à tua parenta para tomá-la como esposa. Só que aí já veio a lei do Sinai, mas a lei é depois do dilúvio, vai demorar ainda, porque Deus não é, insano de colocar uma regra para você seguir, e essa regra ela não dá para você viver. Deus vai colocar as regras à medida que a gente vai andando no caminho. Deus ele vai legislando para a gente. Aqui ele mandou crescer e se multiplicar, mas ele vai dizer, só que você não pode casar com a sua irmã. Vai encher e multiplicar a terra? Não vai. Por isso não foi colocada essa lei. Só foi colocada lá em Moisés, 1500 a.C. Muita coisa se passou. E é por isso que você vai encontrar um Abraão se casando com a meia-irmã dele. É meia-irmã. A Sarai é meia-irmã dele. E o Ló é o sobrinho dele. Na verdade, no pé da letra mesmo, a Sarai ela era sobrinha de Abraão. Tá bem? Porque a Sarai ela é irmã de Ló. Porque o pai de Abraão, chamado Terá, ele teve filhos de outro casamento. Isso podia? Podia. Havia poligamia, e não era chamado de poligamia, era chamado de casamento mesmo. Casamento com 2, 3, 4 esposas, um harém inteiro. Isso aí é a ética do Antigo Testamento. É como as coisas funcionam lá dentro da Bíblia. Podia? Podia. Tem proibição no Novo Testamento? Sim, no Novo Testamento o apóstolo Paulo pega e diz o quê? Varão casado com uma só mulher, ou marido de uma só mulher. Novo Testamento é outra lei, tá, irmãos? É outro testamento. Novo Testamento é outra história para nós. Por isso, Jesus disse: no princípio era assim: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois em uma só carne. Quantos? Dois. Jesus e Paulo estão concordando com Gênesis. Quem é que inventou depois a poligamia? O pecado de Adão, até os dias da vinda de Jesus. Para o cristão, nem bigamia, nem poligamia e nem cachos, nem areia, nem areia, né? Ou fica na solidão, celibatário, tá? Como eunuco, ou casa-se com uma mulher só, um homem só, e preferencialmente, biblicamente, por toda a existência. O pessoal está fazendo uns arranjos aí, né? Então um dia a gente vai falar sobre isso aí em aula de ética. Então, esse valor moral ainda não existia. Os irmãos veem aí, a vida nos tempos antes do dilúvio era longa, chama-se longevidade. Não confundir com longanimidade, tá bem? Longanimidade é quando a sua paciência não tem fim. Isso é longanimidade. Longevidade é quando a sua vida parece que não acaba. Isso é longevidade.
Então a vida era longa. A Bíblia fala de homens com mais de 900 anos de existência. Adão morreu com 930. Sete morreu com 912. Isso quer dizer que Sete e Adão viveram juntos por 800 anos. Se Abel não houvesse padecido por assassinato, a história da antiguidade seria outra, pois desde a sua morte até o nascimento de Enos, os homens deixaram de invocar o Senhor. Abel era o único dos filhos de Adão que invocava o Senhor. O único. Adão tinha filhos e filhas, mas a Bíblia não fala nada que eles adoravam o Senhor. Quem adorava o Senhor? Só Abel. E o Caim, que não adorava o Senhor, ele só participava do ritual. Aí o Caim foi lá e matou Abel. A partir daí não se invoca mais o nome do Senhor. Deus caiu no esquecimento. Isso aqui virou uma pré-história, irmãos. Isso aqui virou uma verdadeira terra dos macacos. Podia tudo, podia o que queria, não havia temor, não havia pregação, não havia visão, não havia profecia. Deus não era lembrado. Adão tem um filho chamado Sete. Sete tem um filho chamado Enos. Vou achar o nome do homem aqui. Adão. Enos. Está vendo? Quando o filho de Sete nasceu, ele colocou o nome de Enos. E para comemorar o nascimento de Enos, Sete passou a invocar o nome do Senhor. Acontece que Adão teve o Sete com 130 anos. E quando foi que o Sete nasceu? O Enos nasceu. Avancei muito. Enos nasceu quando o Sete tinha 235 anos. Quanto tempo passou sem invocar o nome do Senhor? 230 anos. Será que em 230 anos dá para esquecer a religião? Dá para esquecer a Bíblia? Dá para esquecer do jardim? Bastante. 230 anos sem ninguém invocar o nome do Senhor. Quem que é o pioneiro da fé? Sete. Como? Quando Enos nasceu. Aqui começou a linhagem piedosa dos filhos de Deus que vão se corromper lá em Gênesis capítulo 6. É aqui que começou a linhagem piedosa, com Enos. Agora, um outro dado que eu vou passar para os irmãos. Havia proximidade entre as gerações e convívio cultural. O que acontece? O Caim, ele foi para uma terra chamada Nod. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Nod. E ele construiu uma cidade chamada Enoque. O Caim. Do lado de cá, o Adão tem um filho chamado Sete. Passa 230 anos, aí começa a se invocar o nome do Senhor. Só que enquanto não se invoca o nome do Senhor, a cidade do Caim está tomando conta do mundo. É 230 anos sem ninguém falar de Deus. Aí nasce o Enos, começa o culto piedoso de buscar ao Senhor aqui. Daqui a pouco a gente vai perceber que a linhagem de Sete ela vai se misturar com a linhagem de Caim. Os dois vão se encontrar. E como que a gente sabe disso aqui? Havia proximidade entre as gerações e convívio cultural. Comparando os nomes dos descendentes de Sete com a descendência de Caim, nós encontramos similaridade, o que pode indicar união de clãs. O que é um clã? Clã é aquela família que é reunida em volta de um patriarca. Então quem que é o patriarca? Sete é o patriarca. Enos, outro patriarca. Então você vai ver os clãs. Então o patriarca tem aquela monte de famílias que está em volta dele. Isso é um clã. Aí a gente vai encontrar similaridade, os nomes são parecidos, o que pode indicar a união de clãs. Famílias inteiras dos filhos de Sete se casando com as filhas de Caim. O assunto foi tão importante, mas tão grave, que o Senhor Jesus ele falou o seguinte: olha, nos dias da vinda do Filho do Homem, será igual aos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Aí você e eu fazemos uma leitura rápida da Bíblia, a gente não presta atenção e fala: mas se casar não é errado, se dar em casamento não tem nada, todo mundo tem que casar. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando da miscigenação e da mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Está falando de tipo de casamentos que são casamentos ilícitos, casamentos estranhos,
São verdadeiros contratos políticos de casamento. Jesus está falando que ia acontecer uma coisa grave lá antes do dilúvio. Casavam-se e davam em casamento. Eu vou explicar esse slide aqui, já faço uma pausa também para os irmãos e as irmãs fazerem as suas perguntas. Aqui está o clã de Caim. Aqui está o clã de Sete. Primeira geração de Caim: Enoque, Irade e Meujael. Primeira geração do Sete: Enos, Cainã e Maalalel. Não parece nada, tá vendo? Não tem similaridade. Aqui eu estou andando, Sete está indo para cá, Caim indo para lá. Só que o Caim está tomando conta da terra. E o que a gente vai descobrir? Que já nessa geração aqui, ó, nasce na geração de Caim um homem chamado Metusael e outro chamado Lameque. Quando você vem para a segunda geração dos filhos de Sete, você encontra Jared, que é o mesmo Irade, é o mesmo, tá? Jared, Irade, é o mesmo. Você encontra o Enoque, que é o profeta de Deus, que andou 60 anos sem Deus, e o Enoque, filho de Caim, o mesmo nome. E o Metusal aqui, você vai encontrar o Metusael. O que isso indica para nós? Que houve uma união de clãs, de famílias. Aí começa a se batizar o nome do filho com o herói, aquele que você quer homenagear. Vamos ver se você achou. Vamos fazer uma pausa.